O golpe que faz a vítima defender o próprio golpista. Ele perdeu R$ 80 mil, o dinheiro de anos inteiros trabalhando. Mesmo depois de perder tudo, ele ainda defendia a empresa. Ainda acreditava que o dinheiro iria voltar. Ainda dizia que os líderes eram honestos. Parece absurdo quando você escuta isso pela primeira vez, mas é exatamente assim que uma pirâmide financeira funciona. Ela não destrói sua conta bancária primeiro. Ela destrói sua percepção da realidade. Talvez você pense que só pessoas inocentes caem nisso. Talvez você imagine alguém desinformado, desesperado ou sem estudo. Mas a verdade é muito mais assustadora. Médicos entraram. Professores entraram. Empresários entraram. Pais de família venderam carro, pegaram empréstimo, usaram o limite do banco e colocaram tudo dentro de um sistema que prometia liberdade financeira rápida. E o mais perigoso de tudo? No começo, realmente parecia funcionar. As primeiras pessoas recebiam dinheiro. Os grupos ficavam cheios de prints. Todo dia aparecia alguém mostrando saque, viagem, relógio novo, apartamento alugado, fingindo riqueza. O ambiente parecia impossível de ser questionado. Quem duvidava era chamado de negativo. Quem criticava era tratado como fracassado. Aos poucos, a vítima começa a acreditar que encontrou a chance da vida dela. E é exatamente nesse momento que o golpe começa a ficar invisível. Porque pirâmides financeiras não crescem apenas por causa da ganância. Elas crescem porque existe uma multidão cansada de sofrer financeiramente. Pessoas que acordam cedo, trabalham o mês inteiro e continuam sem conseguir respirar. Pessoas que olham para a própria vida e sentem que nunca vão sair do lugar. Então, aparece alguém dizendo exatamente o que elas mais querem ouvir. Você não nasceu para viver limitado. E sabe o que mais assusta? Quase ninguém percebe que está entrando num golpe. A maioria acredita que finalmente encontrou uma saída. E antes de entender como essas estruturas roubam dinheiro, você precisa entender algo muito mais profundo. Elas roubam esperança. E quando alguém está emocionalmente cansado, esperança vira uma armadilha extremamente poderosa. O sistema não vende dinheiro, vende esperança. Nenhuma pirâmide financeira começa falando em golpe. Ela começa falando em sonho, em liberdade, em independência, em vencer na vida. É por isso que tanta gente entra sem perceber o perigo. O sistema não se apresenta como uma armadilha. Ele se apresenta como a última chance de escapar de uma vida cansativa. A pessoa passa anos trabalhando e continua sem conseguir construir nada. O salário entra e desaparece. As dívidas crescem mais rápido do que o dinheiro. O preço das coisas sobe. A pressão aumenta. Então ela abre o celular e vê alguém da mesma idade dizendo que ficou rico em poucos meses. Carro novo, hotel caro, dinheiro entrando todos os dias, sorrisos perfeitos, frases motivacionais. Parece que todo mundo descobriu um segredo, menos ela. É nesse ponto que a mente começa a enfraquecer, porque o problema nunca foi apenas financeiro. O problema é emocional. A sensação de estar ficando para trás machuca. Ver outras pessoas aparentando sucesso enquanto sua vida continua travada cria uma mistura perigosa de vergonha, ansiedade e desespero silencioso. E a pirâmide entra exatamente nesse momento, quando a pessoa começa a odiar a própria realidade. Os golpistas entendem isso perfeitamente. Eles sabem que não precisam convencer alguém usando lógica. Precisam convencer usando emoção. Por isso, quase toda pirâmide usa os mesmos gatilhos. Você merece mais. Seu emprego está roubando sua vida. Quem pensa pequeno continua pobre. Parece motivação, parece desenvolvimento pessoal, mas muitas vezes é apenas manipulação emocional disfarçada de oportunidade. E quanto mais cansada financeiramente a pessoa está, mais vulnerável ela fica. Porque quando alguém passa muito tempo sofrendo, qualquer promessa começa a parecer racional. Mesmo as absurdas. A vítima não entra pensando no risco. Ela entra pensando no alívio, pensando em pagar dívidas, pensando em ajudar a família, pensando em finalmente sentir orgulho da própria vida.
O mais cruel é que por alguns dias ela realmente acredita que tudo mudou. O grupo acolhe, os líderes elogiam. As mensagens motivacionais criam uma falsa sensação de pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, aquela pessoa sente esperança de verdade. E é exatamente aí que começa a parte mais perigosa de todas. Porque o sistema agora não controla apenas o dinheiro dela, ele começa a controlar a mente. O perfil perfeito da vítima. Existe uma mentira muito repetida quando o assunto é pirâmide financeira. A ideia de que só cai nisso quem é ingênuo ou sem inteligência. Isso faz muita gente baixar a guarda, porque a maioria pensa, comigo isso nunca aconteceria. Só que é exatamente aí que mora o perigo. Os golpistas não procuram pessoas burras, eles procuram pessoas emocionalmente cansadas, pessoas pressionadas pela vida, gente que passou anos tentando fazer tudo certo e mesmo assim continua presa financeiramente. E quando você olha para as vítimas reais, percebe algo assustador. São pessoas comuns, trabalhadores normais, pais tentando sustentar filhos, jovens desesperados para vencer cedo, aposentados tentando complementar renda, pessoas honestas. Muita gente entrou numa pirâmide não porque queria luxo, entrou porque queria respirar, porque estava sufocada por boleto, cobrança, humilhação financeira e medo do futuro. Só que ninguém mostra essa parte. Na internet sempre parece ganância, mas nos bastidores muitas vezes é desespero silencioso. E os líderes dessas estruturas sabem identificar isso rapidamente. Eles observam quem está vulnerável emocionalmente, quem fala muito sobre mudança de vida, quem demonstra frustração com o trabalho, quem sente necessidade de aprovação, quem quer provar alguma coisa para o mundo. Porque uma pessoa emocionalmente fragilizada toma decisões tentando aliviar dor, não tentando analisar risco. É por isso que tantos esquemas crescem dentro de círculos de confiança. Igrejas, famílias, amizades, ambientes próximos. A vítima baixa a defesa porque o convite veio de alguém conhecido. E quando uma pessoa vê amigos entrando, parentes ganhando dinheiro no começo e grupos inteiros comemorando resultados, o cérebro interpreta aquilo como segurança emocional. O mais perturbador é que a vítima começa a se transformar sem perceber. Ela passa a repetir frases prontas. Começa a defender o sistema com intensidade. Afasta quem questiona. Ignora sinais óbvios. E sabe por quê? Porque admitir a verdade significaria aceitar que caiu numa armadilha. E poucas dores são tão fortes quanto perceber que a esperança que te mantinha vivo talvez tenha sido construída sobre uma mentira. Só que existe algo ainda mais sombrio acontecendo por trás disso tudo. Porque enquanto as vítimas acreditam estar entrando num projeto financeiro, existe uma engenharia psicológica inteira sendo usada para manter cada pessoa presa dentro do sistema. A engenharia oculta da pirâmide. Uma pirâmide financeira não funciona apenas com dinheiro entrando. Ela funciona com emoção sendo manipulada o tempo inteiro. Existe uma engenharia invisível por trás dessas estruturas. Cada detalhe é pensado para fazer a vítima parar de raciocinar e começar a agir no impulso. Tudo começa com a urgência. A oportunidade está acabando. Quem entra agora sai na frente. Depois vai ser tarde. A pessoa mal tem tempo para pensar. O medo de perder a chance cria ansiedade. E a ansiedade faz o cérebro tomar decisões rápidas para aliviar tensão emocional. É exatamente isso que eles querem. Depois vem a validação coletiva, grupos lotados, prints de ganhos, pessoas comemorando resultados, vídeos emocionantes, depoimentos aparentemente reais. O ambiente inteiro parece confirmar que aquilo funciona. Quando dezenas de pessoas repetem a mesma narrativa, a mente começa a aceitar aquilo como verdade, mesmo sem provas concretas. Então, entra outro mecanismo extremamente poderoso: a pressão social. Quem entra é incentivado a chamar amigos, parentes e conhecidos imediatamente. Não porque o sistema quer ajudar mais pessoas, mas porque a estrutura depende de novos participantes o tempo inteiro. E quando você coloca pessoas próximas dentro do mesmo esquema, algo psicológico acontece.
A vítima passa a defender o sistema com ainda mais força, porque agora ela também tem medo de decepcionar quem trouxe para dentro. E existe uma frase que quase ninguém percebe no começo, mas que revela toda a verdade sobre essas estruturas. A pirâmide não quebra quando falta dinheiro. Ela quebra quando acaba a entrada de esperança. Enquanto novas pessoas continuam acreditando, o sistema parece saudável. O dinheiro que entra dos novos participantes alimenta a ilusão de lucro dos antigos. Por isso, os primeiros recebem. Por isso, tanta gente acredita que encontrou algo legítimo. O golpe precisa funcionar no início. Essa é a parte mais inteligente da armadilha. Só que existe outro detalhe assustador. Quanto mais a pessoa investe, mais difícil fica sair. Porque agora não é apenas dinheiro envolvido, é orgulho, é ego, é medo da vergonha. A vítima começa a defender o próprio prejuízo sem perceber. E é exatamente nesse ponto que o sistema ativa uma das armas mais perigosas de todas: o teatro da riqueza. O teatro da riqueza. Toda pirâmide financeira precisa criar uma ilusão poderosa. A ilusão de que existe riqueza em abundância acontecendo ali dentro. Porque ninguém entra num sistema que parece fracassado. O golpe precisa parecer um sonho antes de virar um pesadelo. É por isso que essas estruturas vivem de aparência. Carros de luxo alugados por um fim de semana, relógios parcelados em dezenas de vezes, viagens feitas no crédito, hotéis usados apenas para gravar vídeos, prints manipulados, dinheiro emprestado aparecendo como lucro. Tudo é montado para causar impacto emocional imediato. A vítima olha aquilo e pensa: se ele conseguiu, eu também consigo. E essa comparação emocional destrói completamente a capacidade de analisar racionalmente o risco, porque o cérebro humano reage muito forte à demonstração de status, principalmente quando alguém está cansado da própria realidade financeira. Os líderes sabem exatamente disso. Eles entendem que parecer rico vale mais do que ser rico. Então, criam personagens, falam com confiança absoluta, mostram uma vida perfeita, transformam ostentação em autoridade. Quanto mais inacessível a imagem parece, mais pessoas desejam fazer parte daquele ambiente. E existe uma estratégia extremamente calculada nisso tudo. O luxo mostrado nunca parece impossível. Parece próximo, parece alcançável. O discurso é sempre parecido. Eu era igual você. Eu também estava quebrado. Minha vida mudou depois que tomei uma decisão. Isso cria identificação emocional instantânea. O problema é que ninguém mostra os bastidores, as dívidas escondidas, a pressão psicológica, o medo constante do sistema desabar, porque dentro de muitas pirâmides, até os próprios líderes vivem presos na obrigação de parecer bem-sucedidos o tempo inteiro. Se a imagem quebra, a confiança desaparece. E se a confiança desaparece, a entrada de novas pessoas morre. Então nasce um ambiente onde todo mundo precisa fingir felicidade, mesmo perdendo dinheiro, mesmo afundando emocionalmente, mesmo percebendo sinais estranhos. E aos poucos, a vítima deixa de confiar nos próprios instintos para confiar apenas na narrativa do grupo. É aqui que a manipulação deixa de ser apenas financeira, porque o sistema agora começa a controlar emoções, pensamentos e até a identidade das pessoas. E quando isso acontece, sair da pirâmide se torna muito mais difícil do que entrar. Como eles controlam a mente das pessoas? O dinheiro é apenas a porta de entrada. O verdadeiro controle acontece dentro da mente. E quando uma pessoa percebe isso, muitas vezes já está emocionalmente presa ao sistema. No começo parece apenas motivação, reuniões animadas, frases de impacto, pessoas dizendo para você acreditar mais em si mesmo. Só que existe uma diferença enorme entre incentivo e manipulação psicológica. Porque dentro de muitas pirâmides, toda dúvida começa a ser tratada como fraqueza. Se você questiona, dizem que sua mentalidade é pequena. Se você desconfia, falam que o medo está te impedindo de crescer. Se você perde dinheiro, a culpa nunca é do sistema. A culpa passa a ser sua. Dizem que você não acreditou o suficiente, não trabalhou o suficiente, não teve visão suficiente.
Percebe o que acontece aqui? O sistema cria uma realidade onde ele nunca está errado. Isso prende a vítima emocionalmente, porque admitir que caiu num golpe significa enfrentar vergonha, culpa e humilhação. Então a mente prefere continuar acreditando. E existe outro mecanismo extremamente perigoso: o pertencimento. Muitas pessoas entram nesses grupos se sentindo sozinhas, frustradas e invisíveis. De repente começam a receber atenção, elogios e apoio constante. O grupo vira uma espécie de família emocional. Todo mundo fala igual, todo mundo pensa igual, todo mundo repete as mesmas frases. Aos poucos, quem está fora passa a ser visto como inimigo. Amigos que alertam viram negativos. Familiares preocupados viram pessoas sem visão. O isolamento psicológico começa silenciosamente. E quando a vítima percebe, ela já está cercada apenas por pessoas que reforçam a mesma narrativa. É por isso que algumas pirâmides parecem seitas modernas. Existe idolatria aos líderes, existe pressão emocional coletiva, existe culpa constante, existe manipulação através de esperança e medo. O sistema faz a pessoa acreditar que sair significa voltar para uma vida fracassada. Só que nenhuma mentira consegue se sustentar para sempre. Chega um momento em que os pagamentos atrasam, as desculpas começam, os líderes desaparecem, o grupo fica silencioso, e aquilo que parecia liberdade começa lentamente a revelar sua verdadeira face. Quando tudo desaba. No começo, o silêncio parece temporário. A plataforma trava por algumas horas. Depois, por alguns dias, os líderes dizem que é uma atualização, problema bancário, ajuste no sistema. Todo mundo tenta acreditar, porque aceitar a verdade naquele momento dói demais. Então os saques param. As mensagens começam a ser apagadas, os grupos ficam estranhos. Pessoas que antes respondiam em segundos desaparecem completamente. Aqueles líderes cheios de energia que gravavam vídeos todos os dias falando sobre prosperidade e liberdade financeira, agora somem sem explicação. E é nesse instante que a realidade começa a entrar como um soco. O dinheiro não volta. Muita gente entra em desespero absoluto nesse momento. Tem gente que colocou reserva de emergência, tem gente que vendeu carro, tem gente que pegou empréstimo no banco acreditando que iria quitar rápido. Alguns convenceram parentes a entrar também. E quando tudo quebra, o prejuízo não fica só na conta bancária. Ele invade a casa, os relacionamentos e a mente. Casamentos acabam, amizades desaparecem, famílias param de se falar, porque junto do dinheiro vem uma sensação devastadora de culpa. A pessoa começa a se perguntar como caiu naquilo, como acreditou tanto, como ignorou sinais tão claros. E sabe o que é mais cruel? Muitas vítimas sofrem sozinhas, por vergonha, porque têm medo de serem chamadas de burras, então escondem o prejuízo, escondem as dívidas, escondem o sofrimento emocional. Algumas entram em depressão financeira profunda, outras passam anos tentando recuperar o que perderam. Enquanto isso, os verdadeiros responsáveis quase sempre desaparecem rápido, mudam de nome, criam outro projeto, começam outro discurso motivacional, porque o mecanismo continua funcionando enquanto existir gente emocionalmente vulnerável procurando uma saída desesperada para a própria vida. E talvez essa seja a parte mais dolorosa de toda essa história. A maioria das pessoas não perdeu apenas dinheiro, perdeu tempo, energia, paz, confiança. Algumas perderam até a capacidade de acreditar novamente em oportunidades legítimas. Só que existe uma verdade ainda mais desconfortável por trás de tudo isso. Uma verdade que quase ninguém quer admitir. Esses esquemas não sobrevivem apenas por causa dos golpistas. Eles sobrevivem porque existe uma sociedade inteira adoecida pela necessidade de parecer bem-sucedida o tempo todo. A verdade que ninguém quer ouvir. Existe algo muito maior por trás das pirâmides financeiras. Algo que quase ninguém fala, porque é desconfortável demais admitir. Esses esquemas não crescem apenas por causa de golpistas inteligentes. Eles crescem porque milhões de pessoas estão emocionalmente exaustas, tentando alcançar um padrão de vida
que parece cada vez mais distante. Hoje, a internet transformou riqueza em espetáculo. Todo dia alguém aparece mostrando carro novo, relógio caro, viagens, dinheiro fácil e uma vida aparentemente perfeita. O problema é que o cérebro humano começa a se comparar o tempo inteiro. E quanto mais a pessoa sente que está ficando para trás, mais vulnerável ela se torna para qualquer promessa de enriquecimento rápido. A sociedade criou uma pressão silenciosa. Você precisa vencer cedo, precisa mostrar resultado rápido, precisa parecer bem-sucedido antes mesmo de construir algo real. E nesse ambiente, paciência virou fraqueza, processo virou humilhação, resultado imediato virou obsessão. É exatamente aí que a pirâmide encontra espaço para crescer. Porque ela oferece algo muito mais poderoso do que dinheiro. Ela oferece validação emocional instantânea, a sensação de pertencimento, a ideia de que você finalmente deixou de ser invisível. Por isso, tantas pessoas ignoram sinais óbvios. Elas não querem apenas lucro, querem sentir valor. E talvez essa seja a reflexão mais pesada de todas. Muita gente não entrou numa pirâmide por ambição extrema. Entrou porque estava cansada de sofrer calada, enquanto via outras pessoas aparentando viver uma vida perfeita. Entrou porque queria dar orgulho para a família, queria sair do aluguel, queria parar de sobreviver. Os golpistas entendem profundamente as dores humanas. Eles sabem que pessoas desesperadas não procuram investimentos, procuram esperança, procuram alívio, procuram uma chance de recomeçar rápido. E enquanto existir uma sociedade baseada em aparência, comparação e pressão constante, sempre existirá alguém transformando o desespero em negócio. Só que depois de entender tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Existe alguma forma de escapar desse ciclo? Existe alguma maneira de não cair novamente em promessas vazias, num mundo onde todo mundo parece estar vendendo sucesso o tempo inteiro? Porque a resposta para isso pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro, riqueza e até a própria vida. Talvez depois desse vídeo, você nunca mais consiga olhar para promessas de dinheiro fácil da mesma forma. E isso é bom, porque a maioria das armadilhas financeiras não começa com um roubo evidente. Elas começam com uma emoção legítima, o desejo de mudar de vida, o desejo de sair do sufoco, o desejo de finalmente sentir que venceu. Esse é o motivo pelo qual tanta gente cai. Não é falta de inteligência, é excesso de dor emocional acumulada por anos. Quando alguém passa muito tempo cansado financeiramente, qualquer promessa começa a parecer uma saída racional, principalmente quando o mundo inteiro parece recompensar quem ostenta resultado rápido. Só que existe uma verdade que quase ninguém aceita ouvir. Construção financeira real normalmente é lenta, exige paciência, exige disciplina, exige tempo. E justamente por isso, ela parece menos sedutora do que os atalhos vendidos por pessoas que aprenderam a manipular emoções humanas. Toda pirâmide financeira nasce da mesma mentira. A ideia de que você precisa enriquecer rápido para finalmente ter valor. E quando alguém acredita nisso profundamente, começa a ficar vulnerável a qualquer sistema que venda status, pertencimento e esperança instantânea. Enquanto existir desespero, sempre existirá alguém transformando sonho em armadilha. Por isso, o maior prejuízo de uma pirâmide nem sempre é o dinheiro perdido. O pior dano acontece dentro da mente. Porque depois que a confiança é destruída, muitas pessoas passam a desconfiar de tudo. O medo substitui a esperança. A vergonha substitui a coragem. E recuperar isso pode levar anos. Então, antes de acreditar em qualquer oportunidade que promete liberdade rápida, faça uma pergunta simples. Aquilo está construindo sua inteligência financeira ou apenas alimentando sua ansiedade emocional? Porque dinheiro sem consciência transforma qualquer pessoa em alvo fácil. E no fim, a pirâmide não destrói apenas contas bancárias. Ela destrói a capacidade das pessoas acreditarem novamente. Se esse vídeo abriu seus olhos, então compartilhe ele com alguém antes que essa pessoa entre na próxima promessa disfarçada de oportunidade. Porque muita gente não perde dinheiro por falta de inteligência.
perde por falta de informação no momento certo, se inscreva no canal agora. Aqui você não vai receber fórmula mágica, promessa vazia ou ilusão de riqueza rápida. Você vai entender como o sistema realmente funciona, como manipulam emoções através do dinheiro e como proteger sua mente financeira num mundo onde milhões de pessoas estão sendo treinadas para consumir, se endividar e viver de aparência. Comenta aqui embaixo. Você já conheceu alguém que caiu em uma pirâmide financeira ou quase entrou em uma? Quero ler sua experiência. E presta atenção nisso. O maior patrimônio que uma pessoa pode construir não é dinheiro, é consciência. Porque quando ninguém consegue manipular sua mente, fica muito mais difícil manipular em sua vida.